Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Pele, do grupo Med Systems. Eu sou a Gisele, sou gerente de marketing da Skins, que é a unidade de negócio de injetáveis. E hoje a gente vai trazer um tema que está super em alta, que é a medicina regenerativa e como que outros tratamentos vêm revolucionando aí a área dermatológica. Comigo está aqui hoje a doutora Juliana Palo, que é dermatologista. Ela é docente, né, e também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A ciência está sempre muito presente, né, doutora, na sua vida. Ela também é membro da Academia de Cosmiatria, de pesquisa, né, em cosmiatria. Então, é um tema que está muito dentro da rotina dela. Ela vai trazer aqui para a gente hoje toda a experiência. E a Nath também, que é responsável pelo suporte clínico. Obrigada a vocês pela presença e vamos conversar um pouquinho. Bora lá. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre amo conversar aqui no Papo de Pele. Doutora, aproveitando, conta um pouquinho pra gente quais foram as novidades que foram apresentadas agora no INCAS, que é um congresso muito grande e muito importante, né? O INCAS, acho que o INCAS lá de Paris é até hoje o maior congresso dentro da medicina estética como um todo. Eu fui no ano passado e fui esse ano. E é muito interessante porque o tema principal, ele se repetiu, que é medicina regenerativa, o tema do nosso podcast de hoje. Só que enquanto no último ano, em 2024, algumas coisas eram ainda meio sombrias da gente entrar nos temas, né? Tudo ainda muito desconhecido. Esse ano, algumas dessas sombras foram reveladas. Então, existe muito mais segurança, muito mais ciência para a gente entender melhor o que é regenerar uma pele, regenerar uma cicatriz, regenerar a saúde dos pacientes como um todo. Então, com certeza, foi medicina regenerativa, tanto focando em alguns produtos de uso tópico, que são os cosméticos, mas principalmente tecnologias e injetáveis, onde Profile se destacou. Porque é o único, enfim, que a gente, falando de medicina regenerativa, que em todos os países, todas as legislações, tudo, ele é aprovado para uso injetável, com resultado comprovado de eficácia, com boa segurança, com boa tolerabilidade. Então, mais uma vez, ele se destacou aí. E a gente pode perceber, de repente, não só no INCAS, mas você participa de muitos congressos, né? Então, assim, realmente é um tema que... O que seria o futuro, né, assim, dessa medicina regenerativa? Eles comentaram sobre, que nem você deu alguns exemplos, né, de alguns produtos. Então, como que isso está se caminhando, assim, para um futuro na dermatologia? Você vê esse movimento? Ah, sim, isso com certeza. Cada vez mais os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, os médicos que trabalham com pele e com beleza, vão falar e vão entender da medicina regenerativa. E ela nunca vai ser voltada só a um único produto. Então, as associações sempre vão ser necessárias. E no futuro, cada vez mais, isso vai ser compreendido não só pelo médico, mas pelos pacientes também. Acho que isso está ficando muito claro para a população em geral. E assim, uma coisa que ainda é muito nova, a gente não tem aqui no Brasil, eu acredito que num futuro aí a médio prazo vai ter, são os biomarcadores. Por quê? Existem algumas pessoas que respondem bem a determinados procedimentos e outras pessoas que respondem melhor a outros procedimentos. A gente não sabe quem é quem, só fazendo para saber. Mas futuramente, através de testes, a gente vai conseguir entender exatamente quem vai responder melhor a quê. Esperamos que isso aconteça seria maravilhoso, né? Ótimo, um futuro, realmente um futuro, né? É um futuro. E a gente fala assim, até para o público que está ouvindo, né? Que às vezes não está tão dentro, né, do conceito de medicina e tudo. Mas o que seria essa regeneração, né? Assim, até para a gente entender, né, essa questão, que seria regenerar. Ótimo. Então, assim, regenerar parte do princípio que conforme a gente envelhece, a gente perde função dos nossos tecidos, de todos. Do coração, do cérebro e da pele também, que é um grande órgão, na verdade. E quando a gente perde, essas células morrem, a gente perde essa função, a gente quer, de alguma forma, trazer de volta essas funções dessas células, desse tecido que foi envelhecendo. Medicina regenerativa se trata da gente desenvolver alguma técnica, algum meio muito natural, muito gentil com o organismo, de reverter a funcionalidade dos tecidos e o aspecto de que ele era
antes desse processo de envelhecimento. É como se uma pessoa de 50 anos conseguisse ter a pele que ela tinha aos 30, aos 40 anos de idade. E é um processo demorado, né, gente? Quando a gente fala de medicina regenerativa, é diferente dos procedimentos que mudam a pessoa muito imediatamente. Então é diferente, cada um tem a sua importância, mas é diferente, por exemplo, de um preenchimento que você faz, no dia você já nota uma melhora, enfim, você já consegue ver aquilo ali. A medicina regenerativa não tem essa proposta. A gente precisa ir tratando e cuidando da pele ao longo do tempo, para ao longo dos meses e anos, a gente enxergar esse resultado de voltar a ter as qualidades que ela tinha antes. Então, a gente pode dizer que a medicina regenerativa, ela ajuda a voltar, né? Tipo, tratar essas células que, né, de alguma maneira envelheceram, né? Que aí seria a regeneração. E também elas ajudam na longevidade, num processo, pensando numa prevenção, né? De você pensar em longevidade, em gerenciar esse processo do envelhecimento. Ou seja, aquilo que foi perdido e também pensar em prolongar, né, essa qualidade dessas células. Isso com certeza, Gi. E aí, falando de longevidade, eu acho que a gente tem que abrir, assim, duas janelinhas e entender ela de duas formas diferentes e igualmente importantes. Primeiro, a longevidade da pele. Então, quando você trata de medicina regenerativa, você trata também da longevidade da sua pele. A sua pele consegue suportar mais estresse, sua pele consegue suportar tudo que você passa de estressores ao longo da sua vida. Mas, por outro lado, uma outra janelinha que também é muito importante, a gente precisa entender, saindo um pouco da estética, que a gente vive hoje um momento em que a nossa geração é uma geração longeva. Nós vamos viver muitos anos de vida. Só que de que adianta você viver muitos anos de vida se você não vai viver esses anos bem? Então, se cuidar como um todo, e inclusive principalmente da pele, que é o maior órgão, né, o grande invólucro do nosso corpo, é importante para que você viva muito e viva bem. Né? E viva se reconhecendo no espelho. Porque de que adianta você estar lá com os seus 90, 100 anos de idade, não conseguindo andar e se olhando e falando, meu Deus, quem que é esse maracujá, né? Não se reconhecendo, né? O grande segredo parece que a pessoa tem uma 70 anos, 80 anos, mas ela não aparenta. Parece ser mais jovem, não só aparentar, mas ela não se sentir também. Exatamente. Né? E a gente não se sente, né? Hoje a gente vê, enfim, pessoas com 70, 80 anos de idade que são muito bem cuidadas do ponto de vista funcional e também do ponto de vista estético. E quando a gente vê uma pele regenerada, uma pele bem cuidada, esteticamente agradável, certamente é uma pele saudável também. É uma pele que vai aguentar muita coisa e a pessoa vai conseguir viver bem por muitos mais anos. Perfeito. E em relação, já que a gente está falando, né, desse tipo de tratamento, agora até para a gente exemplificar, né, alguma coisa. Hoje já é possível lançar mão de procedimentos, seja injetáveis ou uma terapia combinada, para você ter esse processo de tratamento regenerativo hoje no seu consultório? Com certeza. Para a gente ter tratamentos de sucessos regenerativos, a primeira coisa que eu sempre oriento os pacientes é estilo de vida. Então, a adequação do estilo de vida sempre vai ser importante. Tem que ter uma alimentação balanceada, tem que tomar menos álcool, não tem jeito. Parar de tomar álcool, não pode fumar, tem que viver bem, tem que fazer atividade física e associar, então, os procedimentos que são regenerativos de fato. De injetável, o que há de regenerativo de procedimento injetável no mercado é Profile, é o complexo híbrido cooperativo. Complexo híbrido cooperativo, que é o nome científico de Profile, é sinônimo de regenerar a pele como um todo. Além dele, a gente fala também dos bioestimuladores de colágeno, mas com um pouco mais de resguardo, no sentido de que um bioestimulador injetável, ele sim vai trazer firmeza para sua pele, vai regenerar algumas células, mas com algum custo por ali, por conta da resposta inflamatória que ele vai trazer. Então, regenerativo 100%, a gente tem Profile. Os outros a gente pode associar como os bioestimuladores com algumas ressalvas. E tecnologia, porque associar tecnologia com
o complexo híbrido cooperativo é o que há de melhor, o que há de mais estudado e com maior resultado quando a gente fala de regeneração. E hoje a gente vive numa era muito legal da radiofrequência monopolar, né? Que todo mundo acha que é só aqui no Brasil que é um hype e não é. Gente, o mundo inteiro tá apaixonado por radiofrequência monopolar. E quando você associa com profile, você associa o efeito da contração imediata ali das fibras, das proteínas, da radiofrequência, e regenera aquelas células, você aduba as suas células com profile. Então, o resultado ali a curto, médio prazo é incrível e a longo prazo melhor ainda. Eu sou apaixonada, gosto bastante. O combo perfeito, né, doutora? É o combo perfeito. E assim, né, sempre que possível, ainda também gosto de associar ultrassom microfocado, ultrafarmer MPT. Não faz o mesmo efeito da radiofrequência monopolar. Tem muita gente que confunde qual que é melhor, um ou outro. Não tem, gente. O melhor é fazer... Os mecanismos de ação são diferentes. Eles se complementam, né? Tem que fazer as duas coisas, se possível. E, claro, né, finalizar a superfície da pele tratando com laser. Isso, pra mim, é o combo perfeito. Complexo híbrido cooperativo profile, radiofrequência monopolar, ultrassom microfocado e um laser para superfície de pele. Pronto. Se a pessoa fizer isso 2 vezes ao ano, certamente ela vai estar muito bem, por muito tempo. Isso é muito interessante que você está falando, porque assim, você realmente pensa na necessidade, né, do paciente, pensa em camadas de pele, pensa num resultado e trazer isso para a medicina regenerativa, que é a inovação. Mas quando o paciente às vezes chega no seu consultório, existe essa diferença do que ele quer, aquilo que ele passa para você, eu quero isso, eu quero aquilo, do que realmente ele precisa? Tem. Isso tem demais. Por quê? Porque eles ouvem falar na internet, né? Ouvi fulana de tal falar que fez essa máquina e eu quero fazer a mesma. Só que esse não é o segredo. Porque não necessariamente o que foi bom para a Nath vai ser bom para você também. As peles são diferentes, as respostas das peles são outras, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas procuram ali por um procedimento e não necessariamente é o ideal para ela? Porque ela vê, por exemplo, que o bigode chinês de uma melhorou, ela tem bigode chinês também, ela fala, então vou fazer isso aí, né? Se identifica. Exatamente. Só que as causas por trás daquele bigode chinês muitas vezes são outras. Então, o ideal é sempre, a consulta para mim é inegociável. Então, o ideal é sempre passar por uma consulta, fazer uma avaliação muito completa da pele, das estruturas por debaixo, e aí sim entender qual que é a combinação ideal para aquela pessoa especificamente. Porque às vezes para você ter o resultado dela, o caminho que você percorre tem que ser outro. Porque muitas das vezes a pessoa tá vendo um resultado, né? Exatamente. Ela tá até a gente teve um outro episódio que a gente falou disso, né? Você tá vendo ali um resultado final, né? Igual uma roupa que você comprou, uma bolsa. Então, como que você, assim, as pessoas, elas acabam não se conscientizando ainda dessa necessidade, vamos dizer, de tratar aquilo que ela não tá vendo, que é por dentro, né? Ou um processo gradativo, como você colocou, um processo contínuo, que não é igual fazer uma toxina ou um preenchedor e você já sai dali com resultado uau, né? Então, como que você conscientiza, né, seus pacientes, né, no dia a dia, de que é um processo, de que é importante, Gente, eu acho que é assim, é muito simples. É questão de conhecer. O conhecimento vai dominar o mundo. Quando isso acontecer, a gente vai viver numa sociedade muito melhor. Então, eu realmente paro um grande tempo da minha consulta para explicar o que existe por debaixo da pele daquela pessoa e por que ela precisa fazer cada um daqueles procedimentos. E assim, né, nem todo mundo faz isso, né? Nem todo mundo faz isso. E quando a pessoa entende de verdade, ela engaja. Então, quando ela entende, ela fica com vontade, ela engaja naquele tratamento. E quando ela topa fazer, ela vê que realmente aquilo para ela fez muito sentido. Então, esse trabalho que eu tenho de explicar todas as camadas da pele e o que fazer para cada uma delas, geralmente é um trabalho único. Porque depois daquela primeira vez, a pessoa confia e fala, não, é isso mesmo, vou parar de investir na marca XPTO e agora eu entendi o porquê que eu tenho que fazer tudo com orientação médica e as coisas caminham muito bem a partir daí. Então, geralmente é um trabalho só na primeira consulta. Depois as coisas vão muito mais fluidas.
E a conscientização, meninas, não tem jeito. É parar, pegar um tempo ali da sua agenda, sentar do ladinho da pessoa, às vezes pegar na mão dela e falar, vamos lá. Vou te explicar todas as camadas para você entender por que você não vai fazer esse, mas esses outros 4 aqui. Não, maravilhoso. E é porque também isso está muito ligado, né? Que a gente pensa... Falando um pouquinho de anos atrás, né? Que às vezes você falando em autoestima e melhora de qualidade de vida mesmo, né? Então, que tá muito ligado a procedimentos. Então, assim, quando às vezes a pessoa faz um procedimento mais superficial, vamos dizer assim, né? Pra ela se sentir bem. Isso é muito comum, né? Já foi muito comum. Mas no caso dos tratamentos regenerativos, você acredita que esse processo também, esse tipo de tratamento, leva a uma melhora de autoestima, uma melhora da qualidade de vida dessa pessoa? Com certeza absoluta. Ontem mesmo eu recebi uma paciente que eu trato já, né, há algum tempo. A paciente faz tudo, faz profile, faz tecnologias. E quando essa paciente veio pra mim, né, na primeira vez no consultório, ela falou, tem um objetivo. Consegui sair na padaria sem maquiagem, gostando da minha pele. E aí ontem ela falou, demorou 1 ano, porque não é rápido, né? Então as coisas, a gente precisa entender o tempo da nossa pele. Mas depois de 1 ano, ela falou assim, doutora Ju, a gente chegou lá. Tô saindo pra qualquer lugar sem maquiagem, só me maquio pra ir trabalhar mesmo, ou pra sair à noite, mas o meu dia a dia tá muito tranquilo. Então você vê o resultado, ele não é um resultado sutil, ele é um resultado que você precisa esperar, mas ele vem, ele é visível. E é muito legal quando os pacientes eles realmente aderem e chegam lá no objetivo esperado por eles, né? Você acha que esse comportamento, né? Porque eu acho que a gente ainda vive uma era mais imediatista, assim, né? Ainda. Mas você acha que esse comportamento porque realmente, gente, medicina regenerativa é um processo, né? É um processo. Assim como renovação da pele, né? A cada mês. Então, você acha que as pessoas tá tendo esse movimento delas entenderem, aguardarem, sabe? Ter uma resposta mais natural, né? Então, isso... Como é que você vê isso, assim? Lentamente tem acontecido. A gente vive hoje numa era também... A gente passou por uma era da harmonização, em que todo mundo, né, era muito modificado. Aí entrou aí uma era da rejeição à harmonização facial. Eu ainda acho que a gente vive um pouco dessa era. Eu sempre gosto de falar que eu não me posiciono nem a favor do hipernaturalismo, nem a favor da harmonização facial. Existe um meio termo, né? Existem pessoas que vão só precisar da medicina regenerativa, eles entendem, eles geralmente têm medo da harmonização facial, e o trabalho de você explicar para ele que a modificação vai ser lenta e gradual, que ela vai acontecendo, vai ser lenta e gradual, é um trabalho muito simples. Agora tem outras pessoas que muitas vezes não precisam passar por uma harmonização facial, existem aí outras questões, é só realmente você tratar, regenerar a pele daquela pessoa, aí o trabalho é um pouco maior de você explicar que ela não precisa fazer aquilo, que ela só precisa cuidar, regenerar aquela pele e que ela vai ter sim bons resultados a longo prazo. Ainda é um pouco complicado nesse tipo de paciente, mas eu sinto que cada vez mais a gente está chegando nos pacientes do meio termo, que eles entendem que existe um processo lento que vai acontecer, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Mas se ele quer melhorar um pouco a pele, um pouco um sinal que ela tem, aquela paciente, para ir num evento, para ir numa festa, a gente pode sim lançar mão de outros procedimentos em conjunto com a medicina regenerativa. O que não pode é deixar de fazer regeneração da pele, escolher um em detrimento do outro. A gente pode dizer que, por exemplo, resumidamente, assim, que a medicina regenerativa, essa regeneração para o público leigo, por exemplo, profile, eu vou melhorar a funcionalidade dessa célula, assim, o que de fato você percebe, você, né, fala para eles, olha, vai acontecer isso no seu organismo, porque acontecia quando você tinha 20, agora não acontece mais, então você precisa dar ali um estímulo. E na pele mesmo, qual é o resultado? Perfeito. Né, que ele enxerga? Então, quando chega... Porque assim, o que ele faz é fazer a célula voltar a funcionar. Para quem não é médico, isso não significa nada. Porque se a pessoa não sabe o que a célula faz quando ela funciona,
para ela essa informação não é válida. Então, para o paciente, traduzindo, né, o que o profile de fato faz? A primeira coisa que eu falo é, você vai ver todo mundo envelhecendo ao seu redor e você não. Você vai continuar intacta, né? Você vai envelhecer. Quero agora, profile. Você vai envelhecer numa velocidade muito menor do que o resto da população. Isso é provado. Tem uma médica que eu conheci lá no Incas de Paris, ela é espanhola. Espanha é uma região em que as pessoas gostam de tudo muito natural, apostam na medicina regenerativa. Ela tem um grande número de pacientes que ela fez só profile e tecnologia ao longo de 10 anos. Caramba! E as pacientes dela, 10 anos depois, parecem mais jovens do que as pacientes há 10 anos atrás. São pacientes que acreditaram, que não quiseram passar por grandes modificações e estão colhendo hoje os frutos do tratamento que elas começaram a fazer há 10 anos atrás. Mas, para o nosso público brasileiro, que também espera um resultado mais imediato, além disso, o paciente também vai ver uma pele com glow, com viço, aspecto dos poros mais fechadinhos, uma pele mais firme, então aumento da elasticidade da pele, né? Aquela pele da idosa é uma pele quando você puxa, ela não volta, né? Fica lá para sempre. Já a pele do bebê, que é a pele regenerada, é uma pele firme. Então a gente tem um processo que faz essa pele ficar mais firme. Fora que você tem sim um reposicionamento dos coxins de gordura de sustentação. Importante frisar que é de sustentação, porque a gente tem, né? Senão o paciente fica com medo. Eu não quero ficar gorda. Engordar. Vou engordar a face, né? Profile engorda a face, né? De jeito nenhum, não engorda ninguém. O profile, ele só sustenta o nosso rosto. Ele não mexe em aumento de volume de face de forma alguma. Agora imagina, um produto só fazer tudo isso, né? Incrível mesmo. Às vezes é até difícil de acreditar. Mas enfim, entendendo que ele é muito líquido, que ele realmente se espalha por todas as camadas e mostrando os resultados reais que a gente tem, fica muito fácil de entender a função dele. Perfeito. E até falando dessa questão da gordura, que eu lembrei aqui agora, que também foi falado, que tem a ver com medicina regenerativa, tem a ver com inovação, também tem, já dando um spoiler, tá, gente? Tem um novo profile vindo por aí, né? Conta pra gente, doutora. O profile estrutura, a gente espera que chegue em breve no Brasil, aqui pra gente, mas foi uma sacada genial esse produto. Então, ele é um produto, também é profile, numa concentração muito maior do que o profile original. Tem muito mais ácido hialurônico dentro daquela seringa. E a ideia é a gente colocar esse produto na gordura da sustentação, então nos coxins de gordura que sustentam a face. O que eles fizeram? Eles entenderam que quando a gente envelhece, a gente derrete porque perde sustentação. E se a gente estimular esse lugar que perdeu sustentação a voltar a trazer esse efeito de lifting para o rosto, sem eu precisar fazer outras coisas, sem eu precisar fazer um lifting, sem eu precisar fazer qualquer outra coisa para isso. E se eu só fizer a minha pele trabalhar para ela se sustentar novamente sozinha? E eles conseguiram. Então, isso é profile estrutura, muito ácido hialurônico, então uma concentração altíssima que traz sustentação. E engorda? Não, porque eu vou colocar só na região do rosto que sustenta. A região que engorda, ele nem encosta. Então é uma coisa realmente revolucionária. A sua pele vai aprender a trabalhar de novo. É incrível, eu tô apaixonada. Eu não vejo a hora de chegar no Brasil, nem eu, lançar esse produto. Realmente vai ser revolucionário, né? E doutora, explica pra gente um pouquinho a diferença dele pro profile que a gente já tem hoje no mercado. Perfeito. O profile estrutura tem uma concentração maior do ativo, que é o ácido hialurônico. E isso foi pensado para ser colocado na gordura da sustentação só. Ele é mais denso, ele é mais grosso, ele não é para ser colocado na pele onde a gente quer glow, qualidade de pele e viço, não. O profile original que a gente já tem, que eu acho que todo mundo tinha que fazer aqui no Brasil, ele é um profile bem mais fluido, bem mais líquido e que serve para tratamento de qualidade da pele. Pensa que horror, Nath, se eu colocasse uma coisa rígida na superfície da pele, ia ficar bolinhas que não sairiam nunca mais. Então, a estrutura não serve para isso. Ele serve para sustentação. O profile tradicional serve para tratar a pele do rosto como um todo. Doutora, a gente vai se encaminhando aqui pro final, né? Um papo muito gostoso, muita ciência envolvida. Horas aqui. Gente, eu amo falar desse assunto. Amo, sou apaixonada. Eu queria que você, assim, desse os principais
recapitular os principais insights, né, que a gente pode relacionar aí o que foi visto, né, o que tem de mais novo relacionado à medicina regenerativa, né, e o que você, né, como doutora Juliana, né, vê aí para o futuro, os próximos anos aí desse tópico. Bom, então, de medicina regenerativa, lembrar que no atual cenário que a gente precisa combinar tecnologia com o injetável, que é o complexo híbrido cooperativo. Se eu tivesse que escolher uma tecnologia, radiofrequência monopolar. Se pudesse escolher mais, escolheria todas as outras. Laser e ultrassom microfocado. Lembrar que de medicina regenerativa eu consigo ver algum resultado imediato, mas o melhor resultado eu vou ver com o comprometimento do paciente de estimulando a pele a longo prazo. E esse resultado é visto cada vez melhor ano após ano. E para o futuro, meninas, eu espero muito a vinda dos biomarcadores aqui para o Brasil o quanto antes, porque a gente vai conseguir determinar um procedimento, um combo de tratamentos muito mais focado, muito mais personalizado e, claro, com uma eficácia muito ainda maior do que a gente já tem hoje em dia, tá? E espero, assim, num futuro a curto prazo, a minha maior expectativa é a chegada do Profile Estructura, com certeza. Arrasamos aqui! Nossa, queria muito agradecer, doutora Juliana, gente. Né, uma estudiosa, dermatologista. Queria agradecer a presença, Nath, também. E também para quem está, né, nos ouvindo, nos vendo, onde que a gente te acha, doutora? Fala um pouquinho aí das suas redes sociais, seu consultório. Claro, então eu tô na Vila Olímpia, meu consultório fica aqui pertinho da Skins, na Vila Olímpia, em São Paulo. Nas redes sociais, no Instagram, eu tô como doutora Juliana Palo, tudo junto, o sufixo DRA na frente, prefixo DRA na frente. Também tô no TikTok com o mesmo nickname aí, doutora Juliana Palo. E minha clínica Skin Institute também localizada aqui em São Paulo. Maravilha. Obrigada, doutora. meninas. Amei conversar com vocês. A gente também. Obrigada pessoal. Obrigada, Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.